Hum. Bom dia, pessoal. Carmen, Bruna, Cláudia, Maria. Bom dia, pessoal. Pois é. Bom, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para quem for pai e estiver por aí, que assistir depois. Não foi exatamente intencional falar sobre gratidão no Dia dos Pais, mas aconteceu. E boa, Cláudia, dia de capelete hoje. Ótimo. Então, no Dia dos Pais, alguns têm seus pais vivos, outros não. Outros estão vendo seus pais irem embora. E recomendo apenas focar na vida deles que estiveram e não exatamente no fim deles, mas na vida. Enfim, a gente tem bastante coisa para conversar. Pois bem, vamos falar sobre gratidão. Eu peço de antemão apenas levar em conta que não vai ser gratidão exatamente de um ponto de vista que nós possamos chamar de religioso. Não é exatamente essa a ideia nesse momento. Aqui a proposta é que nós reflitamos sobre coisas bastante complexas e que na realidade a gente muitas vezes não para pensar, mas a ideia da gratidão. Pois bem, vamos entender primeiramente, como de costume, o que é gratidão. E como sempre, recomendo a vocês o site, o excelentíssimo site origemdapalavra.com.br, que é um site de etimologia, que eu sempre uso em grande parte para os meus estudos. Boa parte das palavras que eu uso, muitas vezes eu busco a etimologia dela, tá? Então, enfim, a palavra gratidão, segundo o site, vem do indo-europeu guer, ou GWER, que significa dar as boas-vindas. Vamos então pensar no dar essas boas-vindas. Nós temos dois conceitos básicos sobre dar as boas-vindas. O conceito básico número 1 é que tem alguém que fez alguma coisa. Então tem alguém que fez, vamos chamar isso de pessoa A, e a pessoa que recebe, que dá as boas-vindas ao que aconteceu. Então nós teríamos quem faz e quem recebe. Então, na gratidão tem pelo menos duas pessoas, dois seres envolvidos. Nós poderíamos falar da gratidão em relação a cachorro, em relação a diferentes coisas. Não vai ser exatamente esse o caminho. O nosso caminho aqui vai ser a gratidão entre pessoas, entre seres humanos. Então, em última análise, nós podemos ser gratos em relação a qualquer coisa que alguém faça por nós, para nós. Tá? Então, ser grato, a gente pode ser grato por uma comida que nos deram, por um carinho, por uma atenção, por dinheiro. Vamos lembrar que educação precisa de dinheiro, que comida precisa de dinheiro. Vocês não vão ouvir eu comentar coisas do estilo dinheiro é nada, dinheiro é pouco. Isso eu considero um absurdo. O dinheiro é o fruto do suor, é o fruto do esforço, é o fruto do estudo. É o fruto, muitas vezes, de acordar cedo, trabalhar quando nós não gostaríamos de trabalhar. Então, eu não diminuo o dinheiro, porque o fruto do esforço acaba sendo, muitas vezes, dinheiro. Para mim, alguém que traz dinheiro para casa é tão importante quanto a pessoa que faz a comida da casa. Então, sim, ser grato também por dinheiro, nesse sentido, no que se refere ao que o outro fez ou faz por nós. Então, ser grato é dar as boas-vindas. Ser grato é dar as boas-vindas a alguma coisa que alguém fez por você.
Então, dividindo essas boas-vindas de novo, retomando, a gente vai ter pessoa que fez alguma coisa e a pessoa que vai ser grata. Então, são dois processos, certo? Então, vamos falar dessas duas pessoas. A que fez e a que recebe. Vamos começar com a que fez ou faz. Bom dia, pessoal que vai entrando. Bom dia, Evelise, Marcela. Então, Silvana. Então, por que um pai trabalha e provê para casa? Por que uma mãe faz isso? Por que o esposo faz pela esposa? Esposa faz pelo esposo? De novo, vamos levar em conta, é receber o esforço do outro. Então, primeiramente, por que um pai acaba trabalhando, muitas vezes abrindo mão de comprar para si um carro melhor, uma casa melhor, ou fazer uma viagem melhor, e acaba fazendo pelo filho? Ou a mãe pelo filho? De novo, esposa, esposa, amigo, amiga, chefe, funcionários, colegas. Ser grato significa tu reconheceres o que a outra pessoa fez por ti. Enfim, então nós temos uma pessoa fazendo alguma coisa por nós, e por que essa pessoa fez o que fez? Alguma coisa que ela tenha ganhado em troca. Então, uma mãe que deixa de buscar o próprio bem-estar, uma mãe que deixa de repente, comprar uma roupa para ela, para comprar uma roupa para o filho. Quais foram os ganhos da pessoa que fez alguma coisa? Então, eu vou a um restaurante e eu peço uma comida, o garçom traz, quem fez foi chefe, todos fizeram. O que eles ganharam em troca? Dinheiro. Então a gente pode pensar em trocas. Às vezes tem trocas. Tem a motivação do porquê alguém faz alguma coisa. Isso aqui agora a gente vai entrar num aspecto bem complexo, extremamente complexo. Para isso eu vou fazer um comentário, na realidade é mais uma reflexão, que entra na coisa de... Eu me lembro de uma época que eu pensava que enxaqueca era frescura. E por que eu achava que enxaqueca era frescura? Simples, eu nunca tinha tido uma. O dia que eu tive minha primeira enxaqueca, definitivamente nunca mais disse que era frescura. Então, a pessoa que fez o que fez, quanto tempo ela usou da vida dela para fazer o que fez? Eu gosto de cozinhar, e quando eu vou fazer uma feijoada, muitas vezes eu vou fazer a carne no dia antes, deixo o feijão absorvendo a água, eu faço a carne na churrasqueira, linguiça, eu faço costelinha de porco e por aí faz. A pessoa que estiver comendo a feijoada no dia seguinte, ela não vai saber o quanto que teve de esforço para eu fazer o que eu fiz. E geralmente acaba sendo isso, a gente só reconhece, isso aqui é uma regra para a vida, nós apenas reconhecemos na vida o esforço do outro na medida que nós tenhamos feito um esforço similar. Eu só reconheço a dor do outro em grande parte na medida em que eu passei por uma dor similar. É difícil alguém saber reconhecer de fato e valorizar de fato o que o outro fez na medida em que o outro tenha feito o que ela nunca tenha feito. Por que os filhos têm dificuldades muitas vezes em reconhecer seus pais? Ora, simplesmente porque os filhos não fizeram o que os pais fazem pelos filhos. Principalmente se eles forem crianças. Pedir gratidão de um filho ou de uma filha, pedir que o filho de alguma forma reconheça o esforço do pai ou da mãe, e para entender o esforço do pai ou da mãe, eventualmente o filho precisaria ter feito o que os pais fizeram, que obviamente ele nunca fez. Claro, com o tempo ele pode fazer, e aí vem a famosa frase: você vai reconhecer os pais que você tem, você vai reconhecer as mães que você tem, na medida em que você se tornar pai ou mãe, porque aí é só aí que você acaba descobrindo o esforço. Enfim, então, alguém que faz o que faz. Pergunta número 1 foi: ganhou alguma coisa em troca? Ou ainda, usou quanto tempo, usou quanta vida para fazer? Quanto tempo eu precisei usar da minha vida para fazer uma feijoada para 5, 6, 10 pessoas? Quanto da minha vida? Qual foi o custo? Quanto que eu deixei de fazer o que eu queria fazer? Seja assistir um filme, seja ir ao mercado, seja fazer qualquer outra coisa. Por que eu estou querendo falar especificamente do tempo, ou esforço, ou vida que a pessoa que fez alguma coisa utilizou? Porque a maioria das pessoas são ingratas
ou é ingrata, porque elas apenas não reconhecem o esforço que os outros fizeram em relação a elas, porque muitas vezes elas não passaram por isso. Então a gratidão se baseia em grande parte no reconhecer o esforço do outro, e na medida que não se reconhecer o esforço do outro, fica difícil eu conseguir ser grato. Então, enfim, pergunta número 1 sobre quem faz a coisa pela qual será grato ou não, usou quanto de tempo de vida, usou quanta vida, ganhou alguma coisa em troca, por aí vai. Pessoas que percebem ou valorizam o tempo da vida usada. Muitas pessoas fazem coisas por outras pessoas que na realidade elas não percebem o quanto que elas estão abrindo mão da própria vida para cuidar da outra pessoa. Quer ver? Vamos pensar numa pessoa que não saiba dizer não. E aí ela se esforça um monte pelo outro. Só que ao não saber dizer não, o que acaba acontecendo? Uma pessoa que não saiba dizer não, ela se mete em encrencas com frequência. Uma pessoa que não saiba dizer não, via de regra, alguém pede alguma coisa para ela, ela faz. Então, você pode ir no mercado para mim, você pode me ajudar aqui na cozinha, você pode fazer esse trabalho para mim. E quando tu pedes um trabalho para alguém, quando tu pedes um favor para alguém, tu está pedindo para ela abrir mão da vida dela, ou pensar na vida dela para fazer alguma coisa para você. E nesse sentido, muitas vezes a pessoa que vai fazer alguma coisa por nós, muitas vezes não está percebendo que ela está usando a vida dela por nós. E, enfim, será que as pessoas sabem valorizar o tempo que elas usam para cuidar dos outros ou a vida? Muitas pessoas acabam usando suas vidas para cuidar do outro, só que na realidade elas não percebem que enquanto elas estão cuidando do outro, elas estão deixando de cuidar delas mesmas, e ao fazerem isso, elas estão colocando a vida delas numa coisa que elas não estão pensando. Qual o custo? Vale eu usar minha vida para cuidar do outro? Essas são perguntas muito difíceis. Muitas pessoas usam suas vidas para coisas que, se elas parassem para pensar, elas iam dizer: não sei se estou fazendo bom uso da minha vida. Em que medida vale nós fazermos uso da nossa vida em coisas que na realidade a gente nunca parou para pensar? Certo? Então, enfim, o que leva cada um a fazer alguma coisa pela outra pessoa? Vamos fazer uma lista. Por que eu vou fazer alguma coisa para alguém? Certo? Umas vezes é uma vontade de agradar. Quando eu penso em fazer uma feijoada, eu penso em agradar quem vai comer a feijoada. Afinal de contas, quem sabe cozinhar ou quem gosta de cozinhar, mesmo não sabendo, que é o meu caso. Quando eu faço uma feijoada, eu fico pensando: será que vai gostar? Será que não vai gostar? Eu quero agradar? Fora que de fato vem a parte 2. A vontade de agradar é uma parte, a outra parte é o prazer em fazer a coisa. Pensem em filhos fazendo coisas pelos pais, pais pelos filhos, esposos pelas esposas, esposas pelos esposos, amigos para os amigos e por aí vai. Muitas vezes nós não sabemos o esforço que esteve ou está por trás da dedicação do outro. Nunca vou me esquecer dessa situação. Foi uma aula para mim isso. Então alguns de vocês sabem que boa parte do meu trabalho é com hipnose também. E um dos fenômenos que se chama de hipnose é hipermnésia, que é a memória intensificada. E aí eu me lembro de um paciente de mais de 70 anos de idade, em que eu peço para ele lembrar de algumas coisas da vida dele, quase que uma passagem mesmo pela infância, pela adolescência, e daqui a pouco ele começa a chorar. Eu olho para ele, eu espero, eu deixo ele passar pelo momento, lembrar do momento, e ele começa a chorar cada vez mais, pouco mais de 70 anos de idade. Eu espero ele passar pela situação. Não é um choro de dor, é um choro bom, é um choro de desabafo. Eu apenas espero. Após acabar o choro, eu peço para ele voltar, e aí ele volta desse momento. E aí eu pergunto o que aconteceu, e ele me diz: Bayar, pela primeira vez eu consegui entender que meu pai me amava. E eu perguntei o que aconteceu. Ele falou: Bayar, quando eu tinha 11 anos de idade, o meu pai me deu uma bicicleta vermelha. E meu pai nunca falou coisa alguma sobre amor, meu pai nunca me elogiou. Mas o meu pai era pobre, e quando eu ganhei uma bicicleta vermelha com 11, 12 anos, há cerca de 60, hoje seria o equivalente a cerca de 65 ou 70 anos, eu entendi que ele se dedicou a mim. Eu entendi que ele deve ter usado um salário inteiro dele para se dedicar a mim. Eu entendi que o meu pai se esforçou para me agradar.
que ele queria me agradar. Eu entendi que ele se esforçou porque ele me amava. Importantíssimo. Quando os filhos muitas vezes conseguem entender o esforço dos seus pais, eventualmente os filhos valorizam mais os seus pais e valorizam mais a si mesmos e valorizam mais o amor dos pais em relação aos seus filhos. Muitos filhos se sentem rejeitados apenas porque eles não param para pensar sobre o esforço que os pais tiveram em relação a eles. Tudo bem, às vezes o esforço tem como base a culpa ou a moral e não o amor, mas muitas vezes tem como base sim o amor, a dedicação, o bem-estar. Então, mulheres que deixam suas amizades, a Fernanda colocando mulheres que deixam suas amizades de lado para se dedicar ao casamento. Pois é, o que eu comparo nesse sentido, né, Fernanda, isso acontece com uma frequência alta, pessoas que desvalorizam a amizade com uma certa facilidade. Tem uma correlação com gratidão? Isso tem, porque muitas vezes para ser grata a gente precisa perceber a dedicação do outro em relação a nós, e muitas vezes a gente não faz isso, e não apenas isso, muitas vezes a gente não para pensar qual o valor real das coisas. Quer ver? Tem pessoas que não param para pensar realmente, como tu estás colocando aí, no valor da amizade, porque elas não param para pensar o quão é difícil ter um bom amigo, o quão é difícil ter alguém em quem tu confias, em quem tu consideras honesto. Afinal de contas, tu não consegue ser amigo ou amiga de uma pessoa que tu não considere honesta ou confiável. Então, essa é uma das maiores virtudes da amizade, ou dos maiores critérios para a amizade, que é a confiabilidade. Então, enfim, voltando para essa questão de que, de uma maneira geral, a gente precisa entender o que as outras pessoas fazem por nós, mas tudo bem, a gente está primeiro no porquê uma pessoa faria alguma coisa por nós. Vontade de agradar, prazer de fazer, vontade de proteger. Às vezes as pessoas vão fazer vontade de proteger. Eu quero fazer eu quero costurar essa roupa, eu quero trabalhar para cuidar do meu filho, para protegê-lo de coisas que eu passei na minha vida. Eu não quero que ele passe pelo que eu passei na minha vida, e agora eu vou proteger meu filho. Para isso eu vou me matar de trabalhar. Para isso eu vou fazer de tudo. Claro que por esse lado, muitas vezes os pais vão criar outros problemas, porque excesso de proteção provoca em filhos frágeis, simplesmente falando, filhos com pouca autoconfiança e por aí vai. Então, enfim, essas são algumas razões pelas quais as pessoas vão fazer coisas pelas outras pessoas. Agora, que a gente estava falando que o processo de gratidão é um processo primeiro em que alguém faz alguma coisa por outra pessoa e essa outra pessoa recebe. E a gratidão é esse bem-estar, o saber receber o que a outra pessoa fez. Pois bem, então a gente estava falando da pessoa que fez ou faz. Agora vamos falar da pessoa que recebe, a pessoa que consegue valorizar o que ela recebeu. Em que medida a pessoa que recebeu consegue entender o esforço por trás disso? Não é muito fácil para uma pessoa saber reconhecer muitas vezes, saber ser grata por uma feijoada. Eventualmente ela precisaria saber do esforço por trás da coisa, e muitas vezes não está claro. Se a gente fosse parar para... Vamos brincar com uma ideia aqui. Então a pessoa vai comer uma feijoada, ela come a feijoada em cerca de 20, 30, 45 minutos. E essa feijoada que ela comeu por 40, 45 minutos, o que acabou acontecendo foi que ela não sabe, mas eventualmente teve que antes ir para o mercado, depois de ir para o mercado, ela teve que fazer as compras, trazer para casa, limpar, picar, fazer diferentes coisas, certo? E então muitas vezes o que a gente precisa levar em conta... eu estou vendo aqui que está travando, pessoal. Pois é. Eu vou tentar aqui fazer eu vou tentar um pouquinho de novo, certo? Se continuar travando, eu passo pro 4G. Eu peço desculpas, eu estou no hotel. E sinal de internet de hotel não é das coisas mais confiáveis, né? Mas independentemente disso, vai ficar aí no Instagram. E aí depois vocês podem acompanhar se quiser retomar, tá? Mas me deem um toque de novo se travar, e aí eu vou pro 4G, tá ok? Vamos tentar ir por mais uns 2, 3 minutos, aí me avisem.
Então, retomando, então, só para pegar uma parte que talvez você tenha ficado por trás, então nós temos no processo de gratidão, nós temos alguém que fez alguma coisa, outra pessoa recebeu, e a gratidão é por conta dessa pessoa que recebeu. Então, voltou, ótimo. Pois é, pessoal, peço desculpas, mas enfim, essas coisas. Eu vou fazer algumas coisinhas aqui, quem sabe a gente facilita, tá? Então, continuemos. Se travar de novo, por favor, deem um toque. Ok, então nós temos agora que a pessoa que fez, aquela que recebeu, o quanto ela sabe reconhecer o que ela recebeu. E muitas vezes a pessoa que vai receber não vai saber reconhecer. Esse é um dos trabalhos, esse é um dos problemas muitas vezes dos pais. Eles estarão fazendo coisas que na realidade seus filhos muitas vezes não saberão ser gratos, porque os filhos não têm clareza do que o pai ou a mãe fez ou faz, certo? Vamos pensar. Então nós estamos aí no Dia dos Pais, nós temos pais, mães, enfim, que têm seus filhos de 10, 12, 15, 20 anos de idade, que nunca se esforçou por alguém tanto quanto vocês se esforçaram por eles. Então a probabilidade é que ele não vai saber reconhecer o que vocês fizeram ou fazem. Esse é um aspecto bastante importante, o fato de que nós muitas vezes só saberemos reconhecer o esforço do outro na medida em que o outro fizer algo similar. Então, para ser grato, existe um certo nível de maturidade, e exatamente por essa necessidade de maturidade, muitas vezes a pessoa não vai saber reconhecer o que ela recebeu. De novo, seja uma comida, eu como em 40 minutos o que a outra pessoa demorou por dias para comer. A minha avó gosta de fazer vatapá, e quando ela resolve fazer vatapá, ela chega a ficar 3 dias, 4 dias fazendo vatapá, para então as pessoas comerem em 40 minutos ou 30 minutos e irem embora 1 hora depois, 1h30 depois. Então, o quanto que existe de dedicação do outro em relação a nós. Nós gostamos muito de valorizar o que nós fazemos pelo outro, nós temos dificuldade de reconhecer o que o outro faz por nós. De novo, insisto, amigo, amiga, esposo, esposa, namorado, namorada, e por aí vai. Saber reconhecer o que o outro faz por nós é muitas vezes saber reconhecer o amor que existe no outro. Só que, de novo, muitas vezes a gente vai se sentir rejeitado. Se a gente parar para pensar, um filho que se sente rejeitado, sendo que um pai se esforça um monte pelo filho, ou a mãe, imagina uma filha que diz, você não me ama. E a mãe olha, o pai olha e diz, como assim eu não te amo? Eu saio cedo para trabalhar, eu não compro as coisas que eu gosto para comprar para ti, ao invés de comprar um carro melhor ou fazer uma viagem, eu faço as coisas para ti porque eu quero o teu bem-estar. E o filho diz, mas eu não entendo isso, você só dá dinheiro, você só me propicia essas coisas. Tudo bem, segundo os critérios, hoje em dia o ideal é nós fazermos muito mais, mas esse muito mais muitas vezes é tão desumano que aí qualquer pessoa fica frustrada, decepcionada com seu respectivo pai ou mãe. Meu pai só fez isso, minha mãe só fez aquilo, meu avô, minha avó, meu amigo, minha amiga só fez isso, só fez aquilo. E muitas vezes o que a gente precisa fazer apenas é aprender a se colocar no lugar dos outros. Uma ideia muito importante para desenvolver gratidão. O que a pessoa fez por mim? O que ela tende a ter passado por fazer o que ela fez? A gente não está falando gratidão como sendo necessariamente alguma coisa de uma bondade apenas. Nós estamos falando gratidão como sendo, em grande parte, também apenas o reconhecimento que a outra pessoa tem de que nós seríamos uma boa pessoa para ela, ou tendo algum valor para ela. Ser grato é reconhecer o bem que a outra pessoa nos fez, é saber valorizar esse bem e muitas vezes agradecê-la. Vamos separar, vamos usar 3 palavras diferentes, ser grato e ingrato. E agora eu vou usar uma expressão que não existe no português, mas enfim, vale o neologismo, agrato. Ser grato é saber reconhecer, saber valorizar o que o outro fez por mim. Ser ingrato seria tu, inclusive, criticar o que a outra pessoa fez por ti, e aí tu está sendo literalmente uma pessoa ingrata. Quer dizer, mãe, você faz pouco por mim, você faz quase nada por mim, quando você faz é mal feito. Isso é ser ingrato.
E agrato seria não ter nenhuma gratidão, não é necessariamente ser contra o ser grato, é apenas não valorizar coisa alguma. A pessoa faz alguma coisa para mim e eu fico indiferente, né? Então eu acho bastante importante o que a gente levar em conta esse aspecto de que o quanto que a pessoa se esforçou para fazer algo por mim, o quanto a pessoa se dedicou. De novo, a gente vive numa sociedade em que as crianças precisam receber, e aqui vem uma regra, uma dolorida regra. Quanto mais se sabe, quanto mais se recebe, menos se valoriza. As pessoas mais ingratas costumam ser as que mais recebem. Bom dia, pessoal. Agradeço as palavras. Grande Leandro. Vamos pensar numa criança que recebe muito. E essa criança, ela todos os dias ela recebe elogios, ela recebe parabéns. Todos os dias a criança recebe um café da manhã na cama. Todos os dias ela recebe carinho. Todos os dias ela recebe tudo isso. Qual a probabilidade dela conseguir reconhecer e valorizar e ser grata por isso? Esse é um dos problemas da atualidade. Dar muito para as crianças, e esse dar muito para as crianças facilita elas não aprenderem a valorizar, a não serem gratas, porque quer queira, quer não, em grande parte, quando as pessoas recebem muito, a tendência é que elas param de valorizar. E então as pessoas precisam aprender a ser gratas, as pessoas precisam aprender a entender o que os outros fazem por elas. De novo, muitas vezes não é gratuito, no sentido de que existiu um esforço. Minha mãe me ama por quê? Porque de alguma forma eu fiz alguma coisa que gerou bem-estar nela, e por esse bem-estar que eu gero nela, por eu ser quem eu sou, apenas por eu representar o filho dela, agora ela quer buscar o meu bem-estar, então eu preciso ser grato nesse sentido, mas sabendo que de alguma forma ela está recebendo alguma coisa em troca, que é a busca do meu bem-estar, mas isso não invalida de maneira alguma eu saber reconhecer o esforço dos outros por mim. E aí, Jarbas, tu coloca essa frase, sim, muitos confundem gentileza com obrigação. Fazer algo para o outro tem nenhuma relação com obrigação. O ser grato muitas vezes significa que as pessoas precisam realmente entender até mesmo os valores delas. Olha que coisa que fica meio estranha. A pessoa que tem gratidão, muitas vezes ela vai precisar perceber que a outra pessoa fez algo bom para ela, mas se a outra pessoa só fez algo bom para ela, porque de alguma forma ela tem alguma coisa boa. A gratidão, ou saber ser grato, muitas vezes saber reconhecer o próprio valor também. Isso pode soar estranho, mas é exatamente isso. Então eu reconheço que outra pessoa fez de bom para mim, mas no processo é importante eu lembrar que a pessoa só está fazendo alguma coisa de bom para mim, porque de alguma forma eu devo ter alguma coisa meritória, algum aspecto meritocrático, então eu devo ter alguma coisa boa. Então é saber praticamente valorizar tanto o outro quanto a si mesmo. Quanto mais eu souber valorizar a mim, quanto mais eu souber valorizar o outro, eventualmente mais eu vou ter facilidade em ser grato. É bastante curioso esse ponto. Então, em que medida ao receber um presente, então eu recebo um presente. Eu recebo um presente, pode ser uma água, pode ser um vinho, pode ser gentis palavras, pode ser um abraço. Eu recebi isso. Pois bem, será que eu entendo o que está por trás? Eu consigo valorizar o que está por trás de um ato? E muitas vezes, na realidade, não existe essa percepção, porque as pessoas não conseguem parar para pensar: por que essa pessoa fez alguma coisa para mim? Qual o esforço por trás disso? De novo, só foi dinheiro, como se dinheiro fosse uma coisa pequena. Não, dinheiro é fruto do esforço, dinheiro é vida, no sentido que, na medida em que eu dei algum presente para alguém, eu usei um pedaço da minha vida para ter esse dinheiro, e esse dinheiro se transformou em presente, eu dei esse presente. Será que eu soube valorizar esse meu esforço? Será que a pessoa que recebeu isso soube valorizar isso que eu fiz? E muitas vezes a resposta é simples: não. Porque muitas vezes as pessoas não valorizam o tempo delas, a vida delas, e não valorizam tampouco o esforço dos outros.
Então esse é um primeiro ponto com relação a quem recebe. Será que eu sei entender o que eu recebi, o esforço por trás do que eu recebi? Porque mais importante muitas vezes do que entender o que recebeu, entender o que estava por trás do que recebeu. Então essa é uma parte. Saber reconhecer está implícito justamente tudo isso. Eu entendo o esforço por trás do que a pessoa fez, o que fez. Será que eu já fiz isso por alguém também? Então vamos pensar em todas as formas de gratidão, talvez aí que a gente possa pensar hoje é Dia dos Pais. Então o que um pai costuma ter feito? Pessoal, poderia ser dia do pai, dia da mãe, dia de qualquer pessoa que faz alguma coisa pelo outro, só que os pais em particular tendem a fazer muito mais pelos filhos do que qualquer outra pessoa vai fazer pelos filhos. É um detalhe importantíssimo. Dificilmente o marido vai fazer pela esposa mais do que o próprio pai fez por ela. Claro que pode acontecer, mas não é exatamente das coisas mais comuns. Então, bom, um pai e uma mãe, eles muitas vezes têm filhos, claro que muitas vezes não sabem as implicações de ter filhos, mas não importa, eles tiveram os filhos e eles acabam muitas vezes cumprindo com as responsabilidades de ser pai ou de ser mãe com relação ao que vai mudar de sono, vai muitas vezes abrir mão, o homem de cuidar da mulher, a mulher de cuidar do homem, de cuidar deles mesmos para cuidarem do filho. O filho, que é um bebê, ele não vai estar sabendo reconhecer isso, ele não vai ser grato por isso, não tem como ele ser grato por isso, não tem como ele entender coisa alguma nesse sentido. O bebê vira uma pessoinha de um mês de idade, 1 ano de idade, 2 anos de idade, 5 anos de idade, e os pais vão fazendo uma série de coisas pelos filhos, e muitas vezes os filhos não reconhecem. Eu não estou propondo de maneira alguma que todos os pais sejam reconhecidos, de maneira alguma. Porque tem pais que... Eu peço desculpas, mas eu tive que tirar o modo avião. Putz grila, tá? Fazer o quê? Peço desculpas. Então aí coloca, não consigo manter amizade quando sinto esta falta de reconhecimento. Estou errada. Bom, aí agora algumas perguntas muito boas da Fernanda, da Bruna. Então a Fernanda colocando, não consigo manter amizade quando sinto essa falta de reconhecimento. E a Bruna, qual seria uma boa medida de reconhecer o outro sem abrir muito da sua vida em função disso? Ótimas perguntas, tá? Então vamos começar ali da Fernanda. Será que vale nós estarmos com alguém que sabe reconhecer o que a gente faz por ela? Ou será que vale a gente estar com alguém que não sabe reconhecer o que a gente faz por ela? Olha, Fernanda, infelizmente, quer queira, quer não, muitas pessoas podem tomar um excelente vinho e não saber que eles estão tomando um excelente vinho, não sabem valorizar o vinho que eles estão tomando. Isso acontece. E eu diria que é mais uma questão dos prós e contras de ter esse amigo ou amiga. E sim, muitas vezes nós não seremos reconhecidos na nossa completude porque a pessoa não tem ou maturidade para isso, ou a gente não consegue se mostrar, mas eu acho que muitas vezes a gente vai ter relações, sim, com pessoas que não sabem valorizar o que nós fazemos por ela. Enquanto tiver mais coisas boas do que ruins, eu acho que vale a pena. Certo? Agora, muitas vezes a gente precisa entender que a nossa necessidade de reconhecimento muitas vezes se refere à falta de reconhecimento que nós temos de nós mesmos, porque muitas vezes nós buscamos nos outros o que falta em nós, e aí a hora que os outros não veem em nós o que falta em nós, segundo o nosso ponto de vista, a gente acha que o outro está nos decepcionando e a gente fica muito magoado com isso. Então, eu não me magoo muito quando alguém não percebe meu valor porque eu conheço meu valor, mas quem não percebeu seu valor muitas vezes vai ficar muito mais incomodado com isso. Tá? Então eu acho que é importante um pouco essa ideia. Mas se a pessoa começar a nos desprezar demais ou desvalorizar demais, de fato, aí fica meio questionável quanto que vale a pena se relacionar com essa pessoa. E aí a Bruna coloca, qual seria uma boa medida de reconhecer o outro sem abrir muito mão da sua vida em função disso? Essa é uma pergunta super complexa, né, Bruna? E eu não vou conseguir te dar uma resposta muito ampla, mas eu diria que tu já destes a resposta na tua pergunta. É a boa medida? Quanto que vale? Então o pai se dedicou muito a nós, uma mãe, um avô, uma avó. Quanto que vale nós abrirmos mão da nossa vida para nos dedicarmos ao outro? Olha, dentro do que vocês acharem razoável,
Tem pais que têm filhos para serem cuidados nas suas respectivas velhices. Bom dia, pessoal que vai entrando. Tem filhos que eles foram praticamente colocados no mundo para serem os futuros serviçais dos seus pais. E tem pais que ficam em pânico porque eles estão com uma vida ruim e buscam nos seus filhos a sua ajuda para lidar com as próprias vidas. Vamos pensar num pai, por exemplo, em que o pai diz assim: eu estou mal agora e, enfim, eu estou ficando doente e agora é o seu dever cuidar de mim até o final da sua vida, nos próximos 20 anos, porque eu cuidei de você nos primeiros 15 ou 20 anos. Em que medida isso é razoável? E aí, repito, a questão vai ser a própria boa medida e tu vais acabar julgando isso. Até onde se submeter? Tem pais, a gente não está exatamente aqui num momento de contos de fadas para adultos. Tem pais que na realidade estavam mais preocupados em terem filhos para cuidar deles, ou seja, foi mais uma decisão umbiguista dos pais cuidar dos filhos, do que especificamente uma questão de bondade ou afetividade. Então isso acontece? Será que um pai que decidiu colocar um filho no mundo para ser cuidado pelo filho no futuro, esse pai merece ser muito valorizado? Bom, respeitado sim, valorizado também, mas com suas devidas proporções. Um pai que usa o que fez pelo filho para o filho agora se submeter a ele, ou o filho se tornar refém, do estilo: olha filho, você até pode querer sair, eu posso ficar aqui enquanto você faz o que você precisa fazer, e eu abri mão da minha vida muitas vezes por você, mas você pode fazer o que você quiser e me deixar aqui. Tem pais que vão fazer isso. E aí eu acho que um pai que faz isso não vale muito ser valorizado como um pai que foi um pai bondoso, se preocupava de fato com o bem-estar do filho, mas mais com o dele. Foi mais um investimento, o filho é mais um investimento para ser cuidado no futuro do que especificamente um filho para ter uma boa vida com ele mesmo, com o filho com o próprio filho, ou com quem ele decidir. E aí é bem diferente. Tem pais que de fato, ao terem filhos, estão muito mais preocupados com o próprio umbigo na sua velhice do que qualquer outra coisa. Tomadas as devidas proporções, tem pais que, por exemplo, têm filhos na roça ou em qualquer outro lugar para os filhos ajudarem, e então, na realidade, é só mão de obra que o pai está colocando no mundo. Então, de novo, vamos deixar os contos de fadas para outras pessoas, tá? Então, aí a Flávia coloca: devemos honrar os pais, mas não podem ter os controles da vida dos filhos. Sim, Flávia, é basicamente isso, de uma maneira geral. É saber reconhecer, saber entender o valor do que o pai fez, do que a mãe fez, do que o vô fez. Tem pessoas que não tiveram pais, tiveram mais avós do que pais. Tem pessoas que tiveram mais padrastos do que pais, mais mães do que madrastas. Então, né? Aí é saber valorizar o que cada um faz, saber valorizar a dedicação do outro por nós, e muitas vezes sem sermos ingênuos, no sentido de que a pessoa muitas vezes está fazendo alguma coisa por nós para ganhar alguma coisa em troca. Então, só que em troca às vezes é só um sorriso. Quantas vezes a gente faz alguma coisa pelo sorriso do outro, não é nada além disso. E aí a Flávia coloca: o que fazer com a síndrome do ninho vazio? Olha, Flávia, eu vou te dar parte dessa resposta agora, mas tem um pouco de relação também com a live anterior, que foi sobre o sentido da vida. A síndrome do ninho vazio acaba sendo o efeito de ter um sentido na vida, que é cuidar dos filhos. Um dia os filhos vão embora e a vida perde sentido, e agora é o momento de criar um novo sentido para a vida. Tá? Esse é um aspecto bastante importante e difícil. De uma maneira geral, o que nós precisamos fazer é sabermos dar novas orientações, novos caminhos na nossa vida. Não são poucas as pessoas que criam sentido para a vida que depende de alguém. Então, a minha vida só tem sentido se eu estiver casado, minha vida só tem sentido se eu tiver um filho, minha vida só tem sentido se eu tiver um amigo. E se eu perder qualquer um desses sentidos para a minha vida, eu tenho a síndrome do ninho vazio, ou variações que são todas as mesmas. Eu perdi o sentido da minha vida na medida em que a outra pessoa desapareceu por uma razão, seja por morte, seja por decisão. Então, enfim, até onde a pessoa que recebeu alguma coisa sabe valorizar. A maioria dos filhos são ingratos. Porque eles não entendem o que estava por trás do esforço dos pais ou das mães.
O que não significa também, obviamente, que ao serem gratos agora eles têm que se tornar refém dos pais ou das mães. E aí, de novo, isso tudo vai ser uma boa medida. E tem pais e mães que não vão ter dificuldades em usar o que eles fizeram pelos filhos para que os filhos façam por eles a vida inteira. Mas aí a gente não está falando mais de um bom pai ou uma boa mãe. A gente está falando de alguém que investiu na nossa vida para cuidar da vida deles. Nada muito bonitinho, mas enfim... Não é uma live sobre contos de fadas para adultos. Pois bem. Então, será que a gente já conseguiu fazer por nós o que outra pessoa faz por nós? Essa é uma pergunta muito complicada, né? Então, ontem eu estava na casa da minha avó. E anteontem minha avó fez 95 anos. E ela gosta de fazer doce de coco com aipim. Aliás, ela gosta não, eu pedi, ela fez. E ela gosta também. Então, será que eu sei reconhecer? Será que chegar nos 95 e querer agradar o neto e, claro, outras pessoas que foram também, será que eu sei reconhecer isso? E muitas vezes, se eu souber reconhecer isso, é porque, de alguma forma, eu sei reconhecer não apenas o meu sentimento em relação às pessoas, como das pessoas em relação a mim. E muitas vezes é o que falta. De novo, muitos filhos se sentem rejeitados porque eles não percebem o nível de esforço do pai ou da mãe em relação a eles. Às vezes tem filho que vira para mim e só diz assim: Bayar, o meu pai só paga as minhas contas. Só? E de uma maneira geral, esse só tem nada de pouco. Dá vontade de chegar e muitas vezes eu acabo tendo que fazer isso e muitas vezes os filhos dizem, mas eu queria mais que isso. Não, eu entendo que tu quisesse mais do teu pai ou da tua mãe, eu entendo que tu quisesse que ele te abraçasse, dissesse que te ama ou que tu eras importante para ti, eu entendo que tu gostarias de ouvir isso do teu pai ou da tua mãe. Só que o fato do teu pai ou tua mãe muitas vezes trabalharem e se disporem a dar coisas para ti, a se dedicarem a ti, sem muitas vezes buscarem para eles mesmos, mas sim porque eles querem o teu bem. Mas muitas vezes o filho não vai entender isso. A filha não vai entender isso. Porque eles nunca fizeram por alguém o que os pais deles estão fazendo por eles. Por isso que muitas vezes esse é um dos aspectos da agratidão, como a gente colocou, ou da falta da gratidão, porque simplesmente não é reconhecido o valor do que o outro fez ou faz. Pois é, pessoal. E até onde reconhecer, até onde valorizar, até onde ser grato, é uma questão de boa medida, mas como eu havia colocado no início, muitas vezes quando a gente reconhece o que a outra pessoa fez por nós, muitas vezes nós não apenas aprendemos a valorizar melhor a nós mesmos, como principalmente o que a outra pessoa fez por nós, o sentido que nós tínhamos para outra pessoa. Aquele paciente que eu comentei logo no início, que conseguiu reconhecer que o pai o amava quando o próprio paciente estava com mais de 70 anos, reconhecia que o pai dele amava, só que o pai dele já tinha morrido há muito tempo, e quando ele perdeu o pai numa época em que ele não sabia ainda valorizar o esforço do pai por ele, ele descobriu que o pai o amava depois do pai ter morrido. E tudo bem, melhor isso do que nunca isso. Então, proponho que vocês tentem ou brinquem ou já consigam fazer, não precisam nem tentar nem brincar, é só pensar um pouco mais. Pensar qual o nível de esforço que o meu pai teve por mim, que a minha mãe teve por mim. Tem casamentos que acabam por falta de gratidão, no sentido de que o marido para de valorizar o que a esposa faz por ele, então ele se sente rejeitado, ele se sente desvalorizado, ou a mulher para de se sentir amada, então ela se sente rejeitada e agora ela se afasta dele, porque no fundo não existe o reconhecimento recíproco do esforço do outro por si. E a gratidão pode ser uma das fontes do amor, e pela falta de gratidão, ou por parar com a gratidão, as pessoas podem parar de amar, porque a gratidão seria reconhecer o bem que o outro te faz, e o esforço por trás desse bem.
E o bem feito e o esforço por trás do bem feito muitas vezes pode ser o alimento do amor ou a causa do amor. Então pessoas ingratas, muitas vezes, ou não gratas, muitas vezes não são capazes de amar, ou não vão conseguir amar, porque elas não vão conseguir perceber ou reconhecer ou valorizar o que o outro fez de bom por elas. E ao acontecer isso, elas amam ninguém, inclusive nem elas. Bom, pessoal, vamos pensando sobre essas coisas. Nós temos aí a questão da gratidão. Então, recomendo um feliz Dia dos Pais para vocês. De novo, quem tiver seus pais, aproveitem-nos. Quem não estiver, busquem lembrar dos bons momentos que tiveram com eles. E um bom domingo a todos, aproveitem. E ser grato. Sim, hoje não teve vinho, eu estou em Porto Alegre, hoje é Dia dos Pais, eu vou ver meu pai daqui a pouquinho. E é isso aí, aproveitem os pais enquanto puderem, suas mães enquanto puderem, e amigos e amigas, porque a gente tem facilidade de perceber o nosso esforço pelos outros, mas nós temos dificuldade de perceber o esforço dos outros por nós. E é por isso que muitas vezes a gente não valoriza nem a nós mesmos, nem um pouco aos outros. Muito obrigado, bom domingo, espero que divirtam-se bastante, que possam se divertir. Tchau, tchau e até a próxima.